Gente, eu estou aqui para tratar de um assunto delicado, mas que me provoca muita reflexão e já mudou minha forma de pensar sobre a vida, sobre as coisas. Você parou para pensar já que tua fé talvez não tenha sido a tua escolha, mas uma herança? Desde pequenininho, a gente foi ensinado no que acreditar, como se a fé ela fosse até um sobrenome, uma coisa que passa de geração em geração sem que a gente até perceba. Na nossa casa, na escola, na roda social, no nosso país, tudo na nossa volta vai moldando o que a gente chama de verdade. E o mais curioso é que quando a gente repete essas crenças, a gente sente que a gente está sendo autêntico, quando na verdade a gente está apenas ecoando vozes antigas. A fé, nesse sentido, não é apenas espiritual, ela é cultural, é social, é psicológica. Ela é um produto de um ambiente, de um tempo, de uma história coletiva. Mas chega um momento que isso começa a incomodar. Quando percebemos que nós acreditamos mais por hábito do que por convicção. Mas é aí que nasce algo precioso: a dúvida. A dúvida me moveu durante muitos anos. Será que isso é verdade? Será que isso que nos passam é realmente a realidade? É o que existe na natureza? Teve uma coisa que me fez refletir. Quando eu respiro e expiro, eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou muçulmano, eu sou manifestação da natureza. Então, essa pequena reflexão me veio como se fosse um lampejo de lucidez. Ué, e se as coisas do mundo, os fenômenos do mundo, independessem de religião? Eu vou dar um exemplo muito pessoal da minha própria família. A minha mãe nasceu num contexto cultural católico. Ela cresceu numa família católica, foi educada até para ser freira, estudou em colégio, em semi-internato, ou internato, se não me engano, e teve todo o pacote doutrinário da religião católica. Só que, segundo ela me conta que vê espírito desde pequena. Ela deixava um lugarzinho na sala de aula para ela, para o anjo da guarda, que era alguma entidade que ela via muito claramente. Daí, depois de casada, ela começou a manifestar fenômenos espirituais. Começou a ver espírito, sentir espírito. E achou que estava pirando. Chegou até a ir ao médico. Mas, por ironia do destino, através de um sacerdote da igreja, de um padre, ele disse a seguinte frase para ela: olha, a igreja não vai te dar resposta nenhuma. Talvez o espiritismo dê. Ela foi para o espiritismo e se desenvolveu durante 14 anos e se tornou uma das maiores médiums que eu conheci na minha vida. Psicografava, incorporava, psicofonia, né? Incorporava os espíritos e falava. Mas por que eu estou contando isso? Porque lá atrás, o que fez ela ter esse ímpeto, né, de enxergar, de sentir, não foi dentro de um pacote cultural. Porque o que ela aprendeu a ser, a viver, a enxergar o mundo, foi dentro de uma visão católica, de uma doutrina católica. Então, o que me fez questionar, e eu convido você a questionar junto comigo, é: será que existe algo além da nossa fé, além daquilo que a gente acredita, que faz parte da natureza? O Espiritismo, sim, trata sobre esses assuntos, mas o Espiritismo também, cá entre nós, é uma doutrina, é uma religião. Não tem todas as respostas, e muito menos a verdade do que é a vida. Ela foi moldada dentro de princípios kardecistas, numa sociedade super católica brasileira que carregou ranços da religião, contaminou, no bom sentido,
algumas doutrinas, né, alguns formatos que a religião católica tinha que passou para o espiritismo. Você vai hoje numa numa reunião espírita, você enxerga um púlpito, né, como se fosse um altar, um púlpito, como se fosse um altar, um preletor, uma pessoa que fala com você como se fosse um padre, né? Só que os nomes mudam, não é o evangelho, é o evangelho segundo o espiritismo. Então, existe um formato parecido. Mas o caso da minha mãe foi um fenômeno que apareceu na vida dela, que ela não foi educada para encarar. E isso marcou muito para mim e talvez faça algum sentido para você. Questione, a sua fé é realmente aquilo que você sente ou é aquilo que você foi ensinado de alguma forma, condicionado de alguma forma a manifestar, como se fosse uma roupagem que não te pertencia quando você estava na pureza da manifestação de uma criança, antes de ser educado ou, sei lá, convertido. Esse é o convite de hoje. Questione a sua fé. Isso é uma sugestão, tá? Porque a partir do momento que você questiona, você se torna livre para perceber algo além do que existe no mundo que te foi apresentado. Você começa a trabalhar a tua percepção e tirar aquele foco, ou seja, aquele condicionamento que você tem em um determinado tipo de visão, para ampliar para outras coisas que a vida pode te trazer, que não depende de nenhum sacerdote te ensinar. Coisas que você pode, na vida, apreender e compreender por si mesmo ou por experiência. Claro, estudando, comparando com outros casos, ou conversando com outras pessoas que tenham também essa disposição, ou que passaram por experiências que podemos chamar de extraordinárias. Mas para isso você precisa quebrar essa amarra da certeza dessa fé cega que ensinaram a gente a ter, a manifestar, e, enfim. Fica esse convite. Será que sua fé é algo que veio do teu coração? Ou você foi uma massa de manobra junto com tantos outros? Questione.